Quantos estão felizes em estar na casa do Senhor? Amém? Quero te convidar a abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículos 25 ao 31. Deus tem uma palavra para entregar nesta noite, em Isaías capítulo 40, versículo 25 ao 31. O título que Deus colocou no meu coração é: Erga os olhos, Deus está no controle. Amém? O nosso Deus, Ele está no controle. Ele não perdeu as rédeas do controle do universo. Tudo ocorre de acordo com a sua vontade soberana. Capítulo 40 de Isaías, versículos 25 ao 31, diz assim, irmãos. O texto já está sendo projetado para quem quiser. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas, aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aleluia, igreja. Amém? Feche seus olhos para que nós tenhamos um momento de oração ao nosso Deus, diante dessa verdade que foi revelada aqui. Querido Pai, nós estamos diante de Ti, Pai, clamando, implorando pela Tua misericórdia, clamando, Pai, pela Tua presença aqui em nosso meio. Deus, nós precisamos de Ti totalmente, nós dependemos de Ti. Nós declaramos aqui, Pai, como uma verdade, Pai, do íntimo da nossa alma, que nada nós somos sem Ti. É por isso que nós oramos aqui, nós clamamos, pedindo pela Tua presença, pedindo pelo Teu auxílio, pedindo, Pai, que o Teu Espírito Santo opere neste momento, Pai. Senão nós vamos sair daqui da mesma forma como que nós entramos. Nós dependemos de Ti e nós clamamos: Espírito Santo, venha falar conosco hoje aqui. Me usa, Pai, apesar das minhas imperfeições, das minhas falhas, das minhas limitações. Maior é o Teu poder, maior é a unção do Espírito Santo do que os meus defeitos, do que as minhas falhas. E eu sei, Pai, que o Senhor pode operar uma obra grandiosa aqui, Pai, através de mim, com o Teu poder, Pai. Eu creio na Tua promessa, eu creio, Pai, no poder da Tua palavra, e é por isso que nós oramos e nós clamamos pelo Teu agir no nosso meio, para que o Senhor venha abrir os nossos olhos, destampar os nossos ouvidos, quebrar o coração de pedra e soprar sobre nós o Teu Espírito Santo. Quebranta nossos corações, Pai, para que nós venhamos sair daqui hoje renovados, restaurados, curados, transformados, Pai, para sermos instrumentos poderosos em Tuas mãos, Pai. Assim nós oramos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia, meus irmãos. Glórias a Deus. Que texto precioso que nós lemos aqui, capítulo 40 do livro do profeta Isaías. E tem muitas revelações que o Senhor quer entregar para nós hoje aqui. Que venhamos estar atentos e com um coração desejoso para ouvir o que o Senhor quer entregar para a sua igreja, irmãos.
Aqui o livro do profeta Isaías, irmãos, ele é um livro extenso, ele tem 66 capítulos, mas a gente consegue dividir esse livro em duas partes. Do capítulo 1 até o capítulo 39, nós vemos palavras de Deus através da pena do profeta Isaías, palavras de advertência para um povo que estava vivendo no pecado, na mentira, no engano, e que Deus os estava advertindo que eles enfrentariam um juízo da parte de Deus. A nação de Israel havia abandonado a Deus, seguindo os ídolos, seguindo o padrão das outras nações e abandonando os santos mandamentos de Deus. E então o que restava para este povo era juízo, era maldição, era condenação. Do capítulo 1 ao capítulo 39 do livro do profeta Isaías, nós vemos esse tipo de advertência. Aquele povo seria retirado da terra prometida de Israel, a terra que Deus os colocou lá com mão forte. Mas eles, como não vigiaram, perderiam essa bênção e seriam levados como escravos para a Babilônia, para uma outra nação. Capítulo 1 ao capítulo 39 de Isaías, nós vemos isso com muita clareza. Mas no capítulo 40, irmãos, começa uma nova parte do livro do profeta Isaías. Um novo tom emerge ali, não é mais um tom de advertência, de juízo. Não, a partir do capítulo 40, a mensagem muda. A mensagem agora é a mensagem de restauração. É uma mensagem de renovo, porque a partir do capítulo 40 é direcionado para as próximas gerações, para as gerações que nasceriam lá no exílio e que se perguntariam: aonde está o nosso Deus? Aonde está o Deus dos nossos pais, que nós tantos ouvimos falar, que Deus operava entre o meio dos nossos pais com poder, tirou eles do Egito, fez sinais e maravilhas tão grandiosos. Aonde está esse Deus que nós estamos aqui como escravos na Babilônia e Deus não opera mais em nosso favor? Aonde está esse Deus? Então o capítulo 40 em diante é direcionado para esse povo, já cansado de viver no sofrimento, já cansado de viver no exílio, na angústia. Era um povo que precisava de uma mensagem de restauração. E então o profeta Isaías, no capítulo 40, ele se levanta com uma mensagem de esperança para o povo. Se o povo se perguntava onde estava Deus, nos versículos em que nós lemos, nós vemos a resposta. O nosso Deus, Ele está no controle e Ele está pronto para restaurar o seu povo caído e quebrado. O que está ferido, nosso Deus pode curar. O que está perdido, nosso Deus pode salvar, porque nosso Deus, Ele é especialista em restauração. Aleluia, irmãos. E a mensagem que eu tenho para trazer hoje aqui, uma mensagem de renovo, de esperança, de transformação. Se as angústias da vida, irmão, têm te deixado cansado, oprimido, prostrado, eu trago hoje uma mensagem de esperança para você. O nosso Deus, Ele está vivo e Ele está estendendo a sua mão em nossa direção, porque Ele quer nos levantar nessa cidade. Nosso lugar não é prostrado ao chão do desânimo, da depressão. Não, nosso lugar é de pé, irmãos, para cumprir o propósito que Deus tem para mim e para você. Hoje é dia de renovação, hoje é dia de restauração. Esse aqui não é apenas mais um culto, mas é Deus chamando eu e você para sermos restaurados, transformados, corrigidos, para cumprirmos a missão que Ele tem para nós. Posso ouvir um aleluia, irmãos? É dia de restauração. Deus, Ele continua no controle. Não é momento de estarmos prostrados no chão do desânimo, não. O nosso Deus, Ele é poderoso e Ele quer nos reanimar. E o primeiro ponto que Deus trata em nosso coração é que nós precisamos reconhecer a incomparabilidade do nosso Deus. Eu quero te convidar a voltar os seus olhos para o versículo 25, o primeiro versículo que nós lemos aqui.
O profeta Isaías, então, nesse trecho, ele começa chamando a atenção do povo que estava no exílio, que estava em meio à aflição, de que o Deus que eles serviam era um Deus incomparável. Leia comigo. A quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual, diz o Santo. Palavra do Senhor para mim e para você. Então essas palavras são direcionadas àquelas pessoas que estavam oprimidas, que estavam escravas na Babilônia. Elas viam os outros deuses, viam os babilônios adorando Marduk, adorando toda sorte de deuses pagãos, toda sorte de deuses com cultos estranhos, que fazia parte ali, prostituição, sacrifício humano, todas essas práticas detestáveis. O povo estava vendo eles adorando esses deuses, estava olhando o poder militar daquelas nações, e esse povo estava ali prostrado. Meu Deus, será que o Deus deles é mais poderoso que o nosso Deus? Porque olha a situação em que nós estamos vivendo aqui. Mas o profeta Isaías, ele se levanta para dizer que o nosso Deus, ele é um Deus incomparável. No versículo 15 do capítulo 40, o profeta Isaías vai dizer que as nações ali, que eles invejavam, que eles olhavam o poderio militar delas, eram como um pingo que cai num balde diante do poder do nosso Deus. Nos versículos 18 ao 20, ele vai dizer que aqueles ídolos que eles estavam olhando ali e achando que havia algum poder naqueles ídolos, eram apenas artifícios humanos, eram criações de homens, comparado ao nosso Deus, que é o Criador. Nós não servimos a criatura, meus irmãos. Nós não servimos uma estátua de gesso que foi moldada, criada por um homem. Não, o nosso Deus, já em Gênesis capítulo 1, se apresenta como o Criador. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Deus é o Criador, Ele não é uma criatura. Ele não foi formado, é Ele quem nos formou. Então nós não adoramos ídolos criados por seres humanos, não. O nosso Deus, ele é incomparável. Nada pode se comparar ao nosso Deus, é o que o versículo 25 diz. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o Santo. Aquele que diz que não há ninguém igual a ele é o Santo. Essa palavra santo aqui é a palavra hebraica, kadosh, que significa separado. Não há nada que é igual ao nosso Deus. O nosso Deus, ele é singular. Nada se compara a ele em pureza. Abacuque vai dizer que ele é tão puro de olhos que ele não pode nem contemplar o mal. Esse é o Deus em que nós servimos. Ele é um Deus puro. Ele não é apenas santo. Ele é, conforme diz Isaías capítulo 6, santo, santo, santo. Ele é santo elevado ao cubo. Nada se compara à santidade, à pureza e ao poder do nosso Deus. Esse é o Deus que você serve, meu irmão. Ele é um Deus incomparável. Mas se nós servimos, irmãos, um Deus que é incomparável, um Deus que é singular em seu poder, em sua força, em sua soberania, por que nós ainda deixamos esse Deus de lado para servir e adorar os ídolos dos nossos tempos? Quantas vezes nós deixamos de adorar unicamente ao nosso Deus e prestamos reverência, adoração ao nosso dinheiro, ao nosso trabalho, a bens materiais que nós temos? Nós estamos devotando todo o nosso tempo, toda a nossa energia, toda a nossa força em prol de coisas que não são o Senhor. É o trabalho, é as riquezas, é os planos, são os projetos, ídolos que nós estamos colocando no lugar do Deus singular, do Deus que é santo, do Deus que é incomparável. Não faz sentido isso. Aos olhos da lógica, isso é irracional, porque o nosso Deus, ele é incomparável. Então não faz sentido a gente ficar correndo atrás de ídolos que não podem saciar a fome da nossa alma. Só existe um, irmãos, que pode nos levar à satisfação.
Só existe um bom pastor que pode nos levar aos pastos verdejantes, às águas tranquilas, e o seu nome é Jesus Cristo. O profeta Jeremias, no capítulo 2, verso 13, ele fala essa mesma coisa, com outras palavras. Ele diz o seguinte: porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. O profeta é claro aqui. O nosso Deus, ele é um manancial de águas vivas. O nosso Deus é aquele que pode nos satisfazer, mas o povo cometeu uma loucura, abandonaram o Senhor Deus que pode satisfazer e começaram a buscar satisfação em cisternas furadas, que não retêm as águas e, portanto, não saciam a sede da alma. Esses são nossos ídolos, irmãos. Eles não satisfazem, eles não matam a sede. O dinheiro não mata a sede da alma. Se você vai correr atrás do dinheiro, vai gastar toda a tua vida, toda a tua energia, a tua força, e quando você então conquistar o dinheiro, tendo perdido tudo do seu tempo, todo o seu passado ficou para trás e você viveu só em prol do dinheiro, e quando você finalmente tiver ele na sua mão, em abundância, você vai olhar e vai pensar: eu ainda estou satisfeito. Eu ainda estou insatisfeito, ainda me falta algo, eu ainda não sou completo, eu ainda não sou feliz. Porque os ídolos do nosso tempo não matam a fome da alma, não matam a sede da nossa alma. Apenas o Senhor Jesus, apenas o nosso Deus. Ele é o Deus incomparável, Ele é o Deus que tem todo o poder e toda a autoridade. E olhando para o Novo Testamento, irmãos, nós vemos uma revelação muito grande. Que esse Deus que é incomparável, que esse Deus que é singular, único, esse Deus que é transcendente, Ele está no alto dos céus. E como Rei, Ele governa sobre tudo o que existe. O seu trono está no céu e a terra é o estrado dos seus pés. Nós vemos no Novo Testamento que esse Deus todo-poderoso, Ele se fez igual a nós, em situação humana, em carne humana, Ele se fez um de nós em Jesus. Filipenses capítulo 2, verso 5 em diante. O Deus que era transcendente, Ele se tornou imanente. O Deus que nós não poderíamos nem olhar, porque nós seríamos consumidos, como Ele bem falou para Moisés: não, você vai ficar aqui, na fenda da rocha, e você não pode olhar para mim, porque se você olhar para mim, Moisés, você vai ser consumido e morto. Você vai olhar para o que passar de mim, eu vou passar sobre você, e quando eu passar, você olha, e o vulto meu já é suficiente para transformar a tua vida, porque se você olhar para mim, você vai morrer. Esse Deus transcendente, Ele se fez um de nós em Jesus Cristo. Filipenses capítulo 2, verso 5. Seja a vossa atitude a mesma de Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não levou como usurpação o ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, sendo encontrado em forma humana, foi obediente até a morte de cruz. Por isso que Deus o exaltou e lhe deu um nome sobremaneira, para que diante do nome do Senhor Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. É Jesus, irmãos. O Deus incomparável se fez um de nós. Você pode ter comunhão com Ele, você pode tocar as suas vestes através da sua adoração. O Deus incomparável pode ser acessado pela fé, por mim e por você, por causa do sacrifício de Jesus. Amém, irmãos? O nosso Deus, Ele é incomparável. Mas no versículo 26 nós vemos a continuação. Nós vemos um chamado para que nós venhamos erguer os olhos. Volte os olhos para o versículo 26 de Isaías 40. Versículo 26 diz assim: levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas,
todas bem contadas, a quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Então aqui nós vemos o chamado de Deus para aquele povo que estava no exílio, em meio ao sofrimento, em meio à frustração. Eles estavam de que maneira? Com a cabeça voltada ao chão. Eles estavam desanimados e os seus olhos estavam voltados apenas para o chão. Eles andavam não olhando para o céu, contemplando a vastidão do poder do Deus que eles serviam. O seu olhar, em virtude das circunstâncias que eles estavam, fazia com que o olhar deles estivesse voltado ao chão. E olhando para o chão, e sendo tomado pelo sofrimento, pela angústia, pela depressão, eles não conseguiam contemplar o tamanho do Deus que eles serviam. É o que o versículo 26 está dizendo. Levantai os olhos ao alto e vede. E vê o quê? Vê que o Deus que eles servem é o Criador. Ele criou todas as estrelas e Ele as chama pelo nome. Ele coloca cada estrela no seu devido lugar. Olhando para o chão, eles não viam isso. Eles viam apenas o que estava diante deles, que era o exílio, que era o sofrimento, que era a angústia. Eles não conseguiam levantar os olhos ao céu e ver a vastidão da criação do Deus que eles serviam. Se eles olhassem para as estrelas, eles se lembrariam que Deus não é apenas o Criador, mas Deus também é o sustentador do universo. Ele não apenas criou cada estrela, Ele criou cada estrela, chama cada estrela pelo nome e coloca cada estrela no seu devido lugar. As coisas, o céu está da forma como está, porque hoje Deus se levantou, esticou o céu como um lençol e colocou cada estrela no seu devido lugar, chamando cada uma delas pelo seu próprio nome. O nosso Deus, Ele não é apenas o Criador, Ele é o sustentador do universo. E se Deus sustenta toda a criação, como não sustentaria o seu próprio povo que estava vivendo em meio ao sofrimento e à aflição? Por isso que o chamado, irmãos, é para que a gente levante a cabeça. O chamado é para que a gente fique atento contra andar cabisbaixo, porque ao andar cabisbaixo, nós não nos lembramos do tamanho e do poder do nosso Deus. Levante a cabeça e olhe para os céus. Eu me lembro aqui, irmãos, de Gênesis capítulo 15, verso 5. A promessa de Deus para Abraão. Você se recorda da história de Abraão? Ele foi chamado por Deus para sair da sua terra, da terra dos seus pais, onde ele vivia, em meio ao seu conforto, e ele recebeu uma promessa da parte de Deus: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para o lugar onde eu te mostrarei, e eu farei de ti uma grande nação. Então Abraão, ele recebeu uma promessa da parte de Deus, que ele teria uma grande descendência, muitos filhos, e esses filhos deles estariam alocados em uma terra que Deus daria para ele. Mas Gênesis capítulo 15 já mostra Abraão tendo saído da sua terra, tendo dado um passo de fé e indo em direção à promessa que Deus tinha feito para ele. Mas os anos se passaram, e Abraão já era avançado em idade, já era idoso. A sua esposa também era idosa e ela era infértil. Ela não poderia ter filhos, ela era estéril. E então ele está ali tomado pelo desânimo. Ele está aqui em Gênesis capítulo 15, tomado pelo medo, pela incerteza, porque para ele as promessas de Deus não mais iriam se cumprir. Ele já era avançado em idade. E Deus fala para ele: sai da tua tenda e conta as estrelas. Se você puder contar as estrelas, então você poderá saber o número da tua descendência. O que Deus está falando aqui para Abraão? Deus está falando para Abraão: sai da tua tenda, ou seja, saia deste lugar que limita a sua visão acerca de Deus. Aí dentro da tenda
dúvida, você está cercado pela parede da impossibilidade, você está cercado pela parede da dúvida, do desânimo, da depressão. Abraão, o lugar que eu te chamei não é para estar dentro de uma tenda, cercado pelo medo. Sai deste lugar, este lugar aí dentro não é o lugar que eu chamei você para estar. Vai para fora e levante os teus olhos para os céus e olhe a vastidão do universo. Eu sou o Deus que criei cada estrela, chamei cada uma pelo nome, e a minha promessa para a tua vida continua de pé. E é o que Deus está falando para mim e para você hoje aqui, irmãos. Saia da tenda, saia deste lugar da dúvida, saia deste lugar onde a tua fé não pode florescer. Dê um passo de fé, levante a cabeça e olhe. Lembre-se que o teu Deus, Ele é um Deus poderoso. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Ele não mudou. A tenda não é o nosso lugar. Saia da tenda e olhe para Jesus. Hebreus capítulo 12, verso 2 vai dizer: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra de Deus, à destra do trono de Deus. Nós somos chamados para sair nesse lugar da dúvida e olhar para Jesus, aquele que nos chamou, aquele que fez promessas acerca da nossa vida, aquele que tem dito qual será o nosso futuro e tem dito para nós que esse lugar de frustração, de medo, de ansiedade não é o lugar que Ele tem para mim e para você. Levanta os olhos, meus irmãos, e olhe para Jesus. Lembre das promessas que Deus tem feito na tua vida, porque elas se cumprirão. O nosso Deus grandioso cuida de cada um de nós. Salmo 147, verso 4 ao 5. Vai fazer coro a isso que nós temos lido aqui agora. Que nosso Deus, Ele criou cada estrela, Ele chama cada estrela pelo nome, e Ele sustenta cada estrela no seu devido lugar. Mas quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vemos que em Jesus, essa promessa de cuidado de Deus na nossa vida é ainda maior. Mateus capítulo 10, versículo 29 ao 31. Se a mensagem do Antigo Testamento de que Deus cuida das estrelas, coloca cada uma no seu devido lugar, chamando, conhecendo ela pelo nome, já era uma mensagem de consolo para nós, sabendo que se Deus cuida das estrelas, Ele cuida também de nós. No Novo Testamento, Jesus deixa isso ainda mais claro, quando Ele diz, Mateus capítulo 10, versículo 29 ao 31, não se vendem 2 pardais por um assé, nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois bem mais valei do que os pardais, do que muitos pardais. Amém? Então o que Jesus aqui está dizendo é, esses pardais que vocês estão vendo aí, eles não se vendem por um assé, ou seja, um assé era comparado a uma moeda de R$1, era um valor insignificante naquele tempo. E ele diz o seguinte, olha, se esses animais que não valem uma única moeda sequer, eu cuido deles e não cai nenhum do céu, se eu não permitir, quanto mais eu não vou cuidar de você. Até os fios de cabelo da sua cabeça estão todos contados por Deus. Ele te conhece profundamente. Deus te conhece intimamente e Ele zela por você. E Ele cuida de você e Ele te guarda, porque você vale muito mais do que um pardal. Se Ele cuida dos pardais, Ele cuida muito mais de mim e de você. É por isso que a promessa continua de pé, irmãos. É por isso que a gente tem que levantar a cabeça, que o desânimo, a frustração não é o nosso lugar, porque Deus cuida de mim e de você intimamente. Deus te conhece profundamente. Isaías capítulo 43, verso 1 diz assim, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu.
Deus, Ele te conhece intimamente. Ele te salvou. Ele te chama não pelo teu pecado, como faz o inimigo, não. Ele, conhecendo os teus pecados, Ele te chama pelo nome e Ele diz: tu és meu. Você, meu irmão, é propriedade exclusiva de Deus e Ele zela por você. Salmo 139, versículo 1 ao 5, o salmista Davi, ele começa a pensar nessas coisas, em como ele era amado e guardado por Deus. Olha só, Salmo 139, verso 1 ao 5. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces todas. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Esse é o nosso Deus, irmãos. Ele te conhece intimamente, nos pequenos detalhes. Ele sabe o que tem afligido a tua alma. Ele sabe que tipo de pensamento tem tomado conta da sua cabeça. Ele te conhece profundamente. E Ele está dizendo hoje aqui: levanta a cabeça, eu continuo sendo o mesmo. Eu continuo sendo o mesmo Deus que prometeu, que fez promessas acerca da tua vida, e eu irei cumprir. O medo e o desânimo não é o nosso lugar. Amém? Versículo 27, irmãos, de Isaías 40. Vamos continuar. Terceiro ponto: Deus vê, mesmo quando não parece. Deus está cuidando de nós, ainda que as circunstâncias pareçam que não. Versículo 27. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Então aqui está o lamento do povo que estava no exílio. Esse povo estava ali se lamentando, e Deus diz: por que vocês estão se lamentando? Por que vocês estão dizendo aonde está o nosso Deus? O nosso Deus não está olhando a nossa situação, Ele não está nos julgando adequadamente, porque nós estamos aqui sofrendo e sofrendo há muito tempo, e Deus não entra em ação. E então o profeta Isaías, aqui sendo boca de Deus, está dizendo: por que vocês estão interpretando Deus a partir das circunstâncias? Eles estavam olhando para as circunstâncias e julgando Deus e interpretando Deus a partir da situação em que eles estavam vivendo. Mas olha só, meus irmãos, o que eu posso declarar aqui sobre a sua vida é que Deus, Ele é conhecido através da palavra de Deus. Deus é aquilo que a palavra diz que Ele é. A palavra diz que Ele é santo, a palavra diz que Ele é bom, a palavra diz que Ele é amor, a palavra diz que Ele te ama, que Ele zela sobre a tua vida, que Ele cuida de você, que Ele entregou o seu filho para morrer em seu lugar. Então, se o inimigo vir soprar sobre os nossos ouvidos que Deus não nos ama, que Deus não cuida de nós por causa da situação em que nós estamos vivendo, nós podemos dizer: arreda, Satanás, sai para lá, porque eu não vou interpretar o meu Deus a partir das circunstâncias que eu estou vivendo. Eu vou crer no que a palavra de Deus diz acerca dele. Porque nós, irmãos, estamos vivendo um processo, nós não estamos no fim. O processo, irmãos, nós não podemos julgar Deus a partir do processo, porque nós estamos vendo a partir da nossa visão que é limitada, nós não vemos ali na curva, nós não conseguimos ver, os nossos olhos não podem contemplar o que está atrás daquela porta que está fechada. Os nossos olhos veem apenas aqui o natural. E se a gente for julgar Deus a partir do que apenas os nossos olhos podem ver, nós vamos cair em laço de engano, de erro. Já pensou se José tivesse julgado Deus a partir das circunstâncias? Ele está lá jogado numa cisterna e ele começa a dizer: Deus não me ama, Deus não tem mais promessas acerca da minha vida, eu estou jogado aqui numa cisterna, eu estou sendo vendido como escravo ao Egito.
Já pensou se quando ele foi preso, ele estivesse lá no cárcere dizendo: Deus não me ama, ainda que eu tenha recebido promessas, ainda que Deus tenha feito promessas a meu respeito, ainda que eu tenha recebido sonhos. Não, aquilo não era verdade, porque essa prisão aqui não é a concretização dos planos que Deus tinha para a minha vida. Mas aquilo era apenas um processo, aquilo não era o final. Aquele tempo se passou, o tempo da cisterna se acabou, o tempo do cativeiro, da prisão acabou, e teve um momento que ele foi levantado como governador de todo o Egito, e ali a promessa de Deus se cumpriu na vida dele. Deus é bom o tempo todo. Deus foi bom na cisterna, Deus foi bom na prisão, e Deus foi bom quando o projeto de Deus se cumpriu na vida dele. Porque não são as circunstâncias que determinam quem é o nosso Deus. Os nossos olhos são limitados e nós não podemos cair no erro, no laço de engano, de julgar Deus a partir das circunstâncias que nós estamos vivendo. Isso é perigoso demais, irmãos. Nós não podemos cair nesse tipo de murmuração. O salmista Davi, ele cometeu isso no Salmo 13, versículo 1. Olha só que perigoso, irmãos. Ele disse o seguinte: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Então aqui ele está dizendo: se eu estou sendo perseguido por Saul, então é porque Deus se esqueceu de mim. Ele está aqui numa linha tênue antes de cometer um grande pecado. E então os discípulos de Jesus, quando eles estão no meio de uma tempestade no mar da Galileia, e Jesus está dormindo ali no barco, eles vão até Jesus, eles acordam Jesus e eles dizem: Jesus, não te importa que pereçamos? Eles estão julgando Deus a partir das circunstâncias, porque se tem uma tempestade, se Jesus está dormindo, então quer dizer que Ele quer que a gente morra. Eles cometeram um erro incrível. Os israelitas estavam no deserto, no momento de sequidão, de escassez, e eles começam a murmurar: não tinha covas suficientes no Egito para que você, Moisés, nos trouxesse aqui, para que a gente venha morrer nesse deserto, sem comida, sem provisão de água, sem cuidados básicos. Eles julgaram Deus a partir das circunstâncias e cometeram um pecado gravíssimo. Nós não podemos julgar Deus a partir das circunstâncias que nós estamos vivendo, porque nós vemos apenas o natural, nós não conseguimos ver além da curva. O projeto de Deus vai se cumprir na nossa vida. Se nós estamos passando por um momento difícil, esse aqui não é o final do percurso, aqui não é um ponto final na nossa vida, é apenas uma vírgula. Deus continua escrevendo algo grande a teu respeito. As dores, o momento presente, não é um ponto final, é uma vírgula nessa linda história que Deus está escrevendo para você. Porque Deus vê e cuida, mesmo quando parece silencioso. Naquela cisterna, Deus ainda estava cuidando de José. Na prisão, Deus estava cuidando de José. Isaías 49, versículo 15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, mas ainda que esta viesse se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Deus não se esquece de mim e de você. Se uma mãe zela por um filho que ainda amamenta e precisa de cuidados básicos, ainda mais o nosso Deus cuida de nós, nos pequenos detalhes. A circunstância que você está vivendo não determina o caráter de Deus. Ele continua sendo amoroso, Ele continua sendo bondoso, misericordioso, apesar do que nós estamos vivendo, porque o amor dele por nós já foi provado na cruz do Calvário. Ele já provou o seu amor por nós com cravos. Ele já provou o seu amor por mim e por você quando ele caminhou naquela via dolorosa, carregando a cruz do Calvário, tendo as costas fustigadas por açoites, tendo na sua cabeça uma coroa de espinhos. Ele já provou o seu amor por nós quando ele foi crucificado, quando ele foi pregado na cruz do Calvário, quando os pregos perfuraram as suas mãos, quando o seu sangue escorreu, quando o seu lado foi ferido com uma lança. Deus já provou o seu amor por mim e por você.
E sabe o que é pior, irmãos? É que Deus já provou o seu amor por nós quando ainda éramos pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor por nós, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então toda essa demonstração do amor de Deus por nós não se deu por Deus estar hipnotizado por tamanha beleza vinda de nós. Não, não, não. Ele olhou para nós e viu pecado. Ele olhou para nós e viu erros, viu falhas, viu o nosso passado imundo, viu os nossos pensamentos malignos, viu as nossas vontades que são vis. Ele viu tudo isso e ele diz: eu amo essa pessoa e eu vou suportar a cruz para morrer no lugar dela. Portanto, o sofrimento que vivemos no presente não anula o amor de Deus por mim e por você, porque esse amor já foi provado na cruz do Calvário e esse amor não mudou. O amor de Deus por nós não mudou, irmãos. Esse mesmo Deus que nos amou apaixonadamente a ponto de entregar a sua vida por nós, continua nos amando dia após dia, trazendo provisão sobre a nossa vida, nos guardando de mal, de coisas que nós não conseguimos nem contemplar. Quantos livramentos nós tivemos só no dia de hoje para chegar aqui em segurança, não sendo atropelado, não tendo sofrido um ataque cardíaco, não tendo sido assaltado, morto, assassinado. Deus tem nos dado livramentos, porque Ele nos ama. Deus nos ama e as circunstâncias não podem anular o que Deus fez por nós. Aleluia, irmãos. Vamos para o quarto ponto. Deus dá força para os cansados. Aleluia, versículos 28 ao 29. Esse Deus que é incomparável, esse Deus que é santo, esse Deus que pede para que a gente levante a nossa cabeça e olhe para como Ele cuida do universo e se lembre que Ele cuida de mim e de você. Ele faz promessas de força para aqueles que estão cansados. Versículo 28 e 29. Não sabes? Não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Aleluia. Então olha só o que Deus está dizendo aqui. Aquelas pessoas estavam no exílio, estavam frustradas, estavam tomadas pelo pânico, pelo medo, pela depressão. E Ele chega aqui dizendo acerca de si mesmo: vocês acham que Deus se cansou? Ele diz: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? Ele está lembrando para aquelas pessoas: o Deus que vocês servem não está cansado. O Deus que vocês servem não está fatigado, não está exausto. No momento vocês não estão vivendo um momento de sofrimento e de dor, porque Deus por um momento precisou tirar uma sonequinha, porque Ele estava cansado demais. Não, Ele está dizendo: Deus não está numa rede descansando, e por causa de que Ele está lá cansado, descansando um pouquinho, que vocês estão sofrendo. Ele está dizendo: o nosso Deus, Ele não se cansa. O nosso Deus, Ele não se fatiga. Lembre lá do profeta Elias, quando ele vai desafiar os profetas de Baal, lá no Monte Carmelo. E então ele lança o desafio: o Deus que manifestar ali poder naquele altar, lançando fogo do céu e consumindo aquele holocausto, era o Deus de Israel, o Deus que a nação deveria adorar. E ele deixa então, ele dá a cortesia para os profetas de Baal começarem. Fala: vocês podem começar primeiro. Se Baal se manifestar aí, se Baal lançar fogo do céu e consumir o holocausto, então toda a nação de Israel vai adorar a Baal. E então os profetas de Baal começaram a clamar para Baal se manifestar, e Baal não estava se manifestando. Então eles começaram a pegar facas e se cortarem ali, e lançando sangue sobre o chão, e clamando desesperadamente para que Baal viesse lançar fogo do céu e consumisse aquele holocausto. E diante daquela circunstância, o profeta Elias chega para eles e diz: o que aconteceu com o Deus de vocês? O que aconteceu com Baal, que ele não está se manifestando aí? Será que ele está cansado?
Será que Ele não está respondendo vocês porque Ele foi tirar uma soneca, Ele foi dormir um pouquinho? Ou será que Ele não está ocupado agora fazendo as suas necessidades? Então, o profeta Elias está ali zombando daquelas pessoas, porque o Deus delas poderia se cansar. Mas o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele não se cansa. Ele não se cansa. As circunstâncias que nós estamos vivendo não são em virtude de Deus estar cansado. O nosso Deus, Ele tem todo o poder. O nosso Deus, Ele tem toda a autoridade. E esse Deus que não se cansa, faz um convite para aqueles que estão cansados, para aqueles que estão sobrecarregados. Esse Deus que não se cansa, que tem um braço poderoso para levantar aquele que está caído, Ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, versículo 28. O nosso Deus não só não se cansa, mas Ele tem força suficiente para levantar aquele que está caído. A sua destra fiel é forte e é poderosa o suficiente para pôr de pé aquele que estava caído, aquele que estava lançado no monturo, no pó, e fazer ele se assentar entre os príncipes. Esse é o nosso Deus, e Ele faz esse convite para aqueles que estão cansados, para aqueles que estão lançados ao chão: eu vos aliviarei, eu posso dar forças ao cansado, eu posso trazer restauração àquele que está ferido e machucado. É o que Deus está falando para nós hoje aqui, meus irmãos. Ele dá força ao que está cansado. Ele revigora o vigor daqueles que estão exaustos. Esse é o nosso Deus. Posso ouvir um amém? Os últimos 2 versículos, irmãos, 30 e 31. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então aqui o profeta faz essa promessa. Ele chama a atenção das pessoas para que elas não viessem se escribar na sua própria força, não viessem se apoiar na sua própria força, porque ele diz: ainda os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. O que o profeta está dizendo aqui é: não confie na sua própria força, dependa de Deus. Ainda que você tenha vigor, ainda que você tenha inteligência, sabedoria e possa dizer: não, eu sou suficiente para administrar a minha própria vida, eu não preciso dos conselhos da Bíblia, não preciso dos conselhos do pastor, eu sou sábio o suficiente, eu sou forte, saudável o suficiente para viver a minha vida alheio aos conselhos de Deus, à palavra de Deus, a essa vida de igreja, eu não preciso disso. Não, o profeta traz um alerta: ainda os mais jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Ninguém, irmãos, pode viver a sua vida confiando na sua própria força. Todos precisam de Deus. Todos, ser humano é como um sopro, é como uma nuvem que está aqui por um momento, mas em poucos segundos é uma nuvem que se dissipa. Essa é a vida do homem. Em um segundo pode acontecer um fato na sua vida e te deixar numa cama, vegetando. Algo pode mudar, as circunstâncias financeiras desse país pode mudar, o governo pode pegar todo o dinheiro que está ali no banco e toda a sua riqueza ser confiscada. Um governo totalitário pode se levantar e pegar todas as suas posses. Então tudo aquilo que você se confiava se tornou em nada, porque todos dependem de Deus. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Todos precisam de Deus. Todos dependem desesperadamente de Deus. Não viva uma vida ignorando os conselhos de Deus. Nós precisamos de Deus. Então ele traz a promessa: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. O que é esperar no Senhor, meus irmãos? Esperar no Senhor não é inatividade. Esperar no Senhor não é ficar parado, balançando numa rede. Esperar no Senhor é tomar atitudes, é viver de acordo com a palavra do Senhor.
não com o nosso próprio entendimento, não sendo guiado pelas nossas próprias emoções. Não é contrair uma dívida para comprar um carro que você não precisa, com dinheiro que você não tem no momento, sem consultar sua esposa, sem orar a respeito disso. Então as circunstâncias logo mudam, você fica endividado, você fica ali enredado numa situação por causa de uma circunstância que você não consultou a Deus, não esperou no Senhor, foi levado pela emoção, foi levado pelas vontades da carne momentâneas, não esperou no Senhor, não orou a Deus, não buscou os conselhos da palavra do Senhor. Veja Abraão com Agar, sua serva. Ele tinha uma promessa da parte de Deus de que ele seria pai de multidões. A promessa foi feita pelo próprio Deus para a vida dele, mas ele não esperou no Senhor. Ele tinha pressa de ver se concretizar o sonho dele, e então ele apressadamente, afobadamente, pega a sua serva, tem relações sexuais com ela e engravida ela para dar uma ajudinha para Deus. Olha, agora ela está grávida, então Deus vai cumprir a promessa dele. Deus não precisa de ajuda. Deus, ele pede que a gente venha esperar nele, tomar decisões de acordo com a vontade do Senhor, orar antes de tomar decisões na nossa vida, consultar a palavra de Deus. Isso é esperar no Senhor. E aqueles que não vivem tomados pela afobação, pelas vontades da carne, pelo sangue, pessoas sanguíneas, as pessoas que decidem esperar têm uma promessa de renovação. O que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão, voarão com asas como águia. E você já deve ter ouvido a história da águia muitas e muitas vezes. A águia é um animal que ele tem uma expectativa de vida muito longa. Alguns falam que essa expectativa de vida é cerca de 80 anos. Mas essa águia, ela passa por um processo no meio da sua vida aos 40 anos de idade, porque aos 40 anos de idade a águia não consegue mais voar como antes ela voava. Em virtude ali do tempo que se passou, de todo o sofrimento que a águia viveu, ela acumulou muita sujeira, muita gordura sobre as suas penas, e ela está pesada demais para contrair novos voos. Ela não consegue mais, mas ela tem apenas 40 anos, não é o fim da sua vida. Ela passa por um momento de renovação. Essa águia pega toda a sua força e ela sobe no lugar mais alto que ela pode subir, num lugar de solitude, onde ela está lá sozinha. E naquele local ela passa por um processo de abnegação, de sofrimento, onde ela mesma arranca cada uma de suas penas que está ali pesada pela gordura, pela sujeira, e ela tira cada uma das suas penas. Ela pega o seu bico, ela bate contra a pedra, quebra o bico e ela fica sozinha naquele lugar até passar por esse momento de renovação, até suas penas crescerem novamente, até o seu bico ser restaurado. E então essa ave que tinha apenas 40 anos, ela está renovada, as suas forças estão em pleno vigor e ela pode viver mais 40 anos da sua vida. Deus tem essa promessa para mim e para você. Se você se sente exausto hoje aqui, sem forças para continuar, Deus traz aqui promessas de renovação. Ele vai trazer uma nova vestidura sobre a tua vida. Ele vai tirar as penas corroídas pela sujeira do passado e Ele te dá novas vestes para um novo tempo que Deus tem para você. Aleluia! É um tempo de renovação. E sabe quem opera essa renovação nas nossas vidas, irmãos? É o Espírito Santo de Deus. É o nosso fiel companheiro, o Espírito Santo. Você se lembra de João capítulo 16, quando Deus fez uma promessa para nós? Ele disse: não vos deixarei órfãos, eu enviarei outro Consolador, o Paráclito, o Espírito Santo, Ele estará com vocês. Jesus estava indo em direção à cruz para morrer e Ele diz para os seus discípulos: vocês não ficarão sós, vocês não estão a sós aqui neste mundo, eu deixarei outro Consolador.
A palavra outro, irmãos, ali no original, é a palavra que diz outro igual o que antes estava. Não é outro inferior, é outro igual àquele que já estava. Então a presença do Espírito Santo na minha e na sua vida, Ele está aí dentro de você. Se você fez a oração da fé, se você creu no Senhor Jesus, o Espírito Santo habita em você, e a presença dele aí em você é equivalente à presença de Jesus aqui na terra com os seus discípulos. É a promessa que Ele fez: não vos deixarei órfãos, entregarei a vocês outro Consolador. E é o Espírito Santo que está aí dentro de você, que fala com você, que te dá impressões para você tomar decisões. É esse Espírito Santo que vai operar na minha e na sua vida renovação, restauração. Tenha comunhão com o Espírito Santo, ore a Deus, clame a Deus, sinta o poder, a presença do Espírito Santo, irmãos, diariamente na sua vida. Não só aqui nos cultos, Ele está com você. Quando você se deita, Ele está lá com você. Quando você se levanta, Ele está lá com você. Quando você vai dirigindo no trânsito para o seu trabalho, Ele está lá com você. Quando o seu patrão está ali no seu ouvido falando, cobrando, o Espírito Santo está com você. Tenha comunhão com Deus, ore em todo tempo em Espírito, ore sem cessar. Tenha comunhão com o Espírito Santo, porque Ele opera na minha e na sua vida restauração, renovação. Não podemos ignorar o poder do Espírito Santo. Se coloque de pé, meus irmãos. Vamos orar. É tempo de renovação. O Espírito Santo pode soprar sobre as nossas vidas renovação. Enquanto o ministério de louvor sobe aqui, eu quero levar a sua mente para Ezequiel capítulo 37 para a gente orar. Ezequiel capítulo 37 vai falar sobre a promessa de Ezequiel ali, que Deus faz para Ezequiel diante de um vale de ossos secos. Ele leva o profeta a um lugar onde outrora teve uma guerra, e o que restou da guerra é apenas ossos. Aquele exército foi derrotado e estava ali, apenas a carcaça deles. E Deus chega para Ezequiel e faz uma pergunta: Ezequiel, esses ossos podem voltar a ter vida? O que Ezequiel queria dizer: não podem, eles estão mortos. Mas como ele sabia que o Deus que ele servia era um Deus poderoso, Ezequiel diz o seguinte: Senhor, tu sabes. Então Deus fala para Ezequiel: eu tenho aí uma promessa para você, eu tenho aí um desafio. Profetiza sobre esses vales de ossos secos, que eu vou operar um grande feito aí no meio desses ossos. E ele começa a profetizar, a pregar, a declarar palavras de vida naquele lugar. E os ossos começaram a se mover, foram se ligando ali no seu esqueleto, foram criando tendões e foram tendo juntas. E Deus pergunta para Ezequiel: ainda há vida aí? Mas Ezequiel, não há vida, porque faltava o Espírito Santo. Então ele declara: agora declare sobre eles o Espírito. E quando ele declarou o Espírito sobre aquele vale de ossos secos, ali teve um exército forte, poderoso, porque o Espírito Santo, junto com a palavra, operou uma obra grandiosa naquele exército que estava ali. Por que eu digo isso, irmãos? Eu não sei como você entrou aqui, talvez você tenha entrado aqui como aqueles ossos secos, sem vida, sem vigor, sem vida espiritual. Mas Deus está dizendo hoje aqui que há renovação para você. Deus está dizendo hoje aqui, eu sopro o meu Espírito sobre a igreja, e eu trago renovação, e eu trago restauração. Eu derramo meu óleo de unção sobre a minha igreja, e eu renovo todas as promessas que eu tinha feito. Elas se cumprirão, não cairá por terra nenhuma promessa que eu tenha feito. Os ossos sequíssimos podem voltar a ter vida. A vida espiritual que estava árida, desértica, pode renovar, pode ter vida. Por isso eu quero te convidar a fechar os teus olhos e aclamar pelo poder do Espírito Santo, para que Ele venha trazer renovação
renovação sobre a nossa vida, renovação sobre a sua vida particular, renovação sobre a sua família, renovação sobre o seu ministério, renovação sobre essa comunidade de fé. Feche seus olhos e enquanto o ministério de louvor canta a Deus, nós vamos clamar aqui por renovação e por renovo. Se há alguém aqui no nosso meio que quer receber uma oração, você pode vir à frente, que nós oramos pela sua vida. Feche seus olhos e cante a Deus. Se o sol se pôr e a noite chegar,